noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber mais uma vez o deputado Júlio Lopes, do Progressistas. Boa noite, deputado. Ricardo, boa noite. Um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez nesse programa importante que é o Jogo do Poder. Tenho um prazer enorme em recebê-lo, deputado. Eu quero começar a nossa conversa falando de um projeto central da sua atuação parlamentar, que é a unificação, enfim, dos registros dos brasileiros junto aos órgãos estatais, o CPF como único número de registro. Há cerca de um mês, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão no sentido de implantar definitivamente isto no Brasil. Já havia sido aprovado pela Câmara, enfim, já foi sancionado pelo Presidente da República. No entanto, na prática, essa unificação de registros, como tendo o CPF como único cadastro dos brasileiros junto aos órgãos públicos, não havia acontecido ainda. Parece que agora vai. Vai mesmo, deputado? Olha, você que está assistindo o Jogo do Poder hoje, fique sabendo que o Brasil vai mudar e a saúde do Brasil vai avançar. O Ricardo está falando de uma das coisas mais importantes da minha vida pública, que é o CPF como número único do cidadão. O Estado brasileiro não pode demandar ao cidadão nenhuma outra informação que não seja o CPF, e a partir do CPF deve ser controlada toda a despesa pública, toda a iniciativa do Estado. O CPF como número único do cidadão coloca o cidadão no centro da ação do Estado e dá a ele supervisão, controle e monitoramento de toda a despesa pública. Finalmente, depois de 20 anos de luta, depois de ter feito a lei e aprovada a lei... A lei foi aprovada quando, deputado? 2017. Olha aqui, 2017, nós já estamos em 2024, 7 anos já transcorreram entre a aprovação e ela na prática não acontece, né, deputado? Pois é, mas eu agora, inclusive, tive ontem no TCU, no Tribunal de Contas da União, tive com o ministro Bruno Dantas, de ontem com o Haroldo Cedrais. O tribunal exara agora uma intimação para que todos os ministros cumpram a lei, porque a lei no Brasil precisa ser cumprida por todos, obviamente, Exato. E pelo governo ainda mais. Então, finalmente, também o Tribunal de Contas vai exarar uma determinação de cumprimento da lei do CPF. O senhor esteve com o ministro Gilmar Mendes antes do Supremo tomar a decisão de validar essa lei e exigir a sua aplicação em todo o Brasil. Como é que foi a conversa com o ministro Gilmar Mendes? Explica também a decisão do Supremo, quer dizer, exatamente no que ela concerne, quais são os, digamos, os ditames exarados nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Primeiro, quero aqui agradecer ao ministro Gilmar Mendes a compreensão. O ministro foi presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral. Sim. E nessa data eu tive a oportunidade de discutir muito com ele sobre a identificação civil do Brasil. E então marquei com o ministro, porque ele era relator dessa medida vinculante da saúde do Brasil. Sim. E eu marquei com ele para lembrá-lo das discussões que nós havíamos tido quando ele era presidente do Superior Tribunal do TSE. E nessa oportunidade lembrei a ele do quanto a saúde brasileira vai avançar com a unificação em torno do número único. E mostrei a ele que a minha lei tinha sido aprovada já em 2017, depois de todo aquele trâmite que ele, inclusive como ministro, acompanhou. Sim. E pedi que ele fizesse essa determinação. E foi muito oportuna a minha visita, porque logo depois, Ricardo, ele não só votou integralmente de acordo com a nossa solicitação de fazer com que o CPF seja o número único da saúde brasileira, como ele vinculou. E é uma decisão normativa vinculante, ou seja, os estados, os municípios e a União não poderão usar mais qualquer outro número, qualquer outra informação que não o CPF para o gerenciamento de toda a saúde do Brasil. Você vai ser atendido no hospital público, você tem um número da fila de regulação que é diferente do número, enfim, do CPF, você vai tirar, enfim, uma carteira de identidade, tem outra numeração, tem uma numeração diferente também na carteira de motorista, ou seja, na carteira de trabalho. De trabalho, pois é muita confusão, é muito número. Na fila do CISREG tem um número, depois tem outro número, agora o número da saúde brasileira, Ricardo, vai ser o número do CPF, único número da saúde brasileira, acabando com o número do SUS. Criminosamente, o número do SUS ainda hoje tem um cadastro com 360 milhões de registros, Ricardo.
Muitos mortos. 360 milhões de registros, misturando mortos, misturando brasileiros que têm 5, 3, 4 números de SUS, portanto, uma bagunça. Essa bagunça, então, termina agora. A determinação de fazer do Supremo Tribunal Federal entra em vigor em 2025 e dá 180 dias de prazo para que a nossa lei, então, seja finalmente cumprida. Logo depois, Ricardo, encontrei com o presidente Lula e sugeri a ele fazer do CPF, número único do Brasil, o grande programa de desburocratização brasileiro. E o presidente ficou muito animado, me disse que assim o fará, mas que ele precisa do consenso dentro do governo. Ontem tive com a ministra Esther, e a ministra Esther, dirigindo a administração do governo, ficou muito interessada em nos ajudar. Portanto, eu acredito, Ricardo, que em 2025 nós vamos ter o grande lançamento pelo governo do CPF como número único do Brasil, fazendo a maior ação de desburocratização que esse país já viu. Agora, do ponto de vista prático, quer dizer, fala para o telespectador, quer dizer, digo para a senhora, para um senhor que, enfim, distante dos trâmites decisórios de Brasília, mas que tenha na sua rotina, diga, a necessidade de ter um cadastro, o que vai facilitar para ele? Ele que sai de manhã, vai para o posto de saúde, vai para a fila aguardando o procedimento do INSS ou aguardando o procedimento junto à Prefeitura do Rio, junto à Prefeitura da Baixada. O que isso fica, de que modo isso vai ficar melhor para ele? Bom, eu quero falar para a senhora, para o senhor, para todos, que a sua vida vai mudar. Sua vida vai ser muito mais simples, até porque você agora é o centro da ação. Você é o receptor da ação, do serviço, da doação, da medicação, da vacina. Assim como nós fizemos na vacina, que 154 milhões de brasileiros foram vacinados e que todo mundo sabe o dia, a hora, quem deu a vacina, aonde tomou a vacina e que vacina tomou, porque é usado o sistema do CPF como controle através do igov.com.br. Agora, todos os medicamentos que você receber, todas as intervenções que você receber, todo o seu procedimento será norteado em torno do CPF. E assim, meu senhor, minha senhora, o senhor passa a ser o centro da ação, porque o senhor será localizado, monitorado e a sua opinião vai valer. A gente vai poder, Ricardo, saber quem recebeu o serviço e se aquele serviço foi satisfatoriamente prestado ou não, se o remédio foi entregue ou não. Muda só, Ricardo, tudo. Porque hoje um remédio é dispensado e o Estado não tem como localizar o receptor do remédio. Agora, a partir da lei, daqui a 180 dias depois, em 2025, aquele que recebe o remédio, aquele que recebe o tratamento, aquele que é internado, poderá ser localizado e avaliar o serviço público. Eu tenho uma indagação. Não era necessário chegar ao Supremo para que isso fosse implantado? Por exemplo, o senhor já conversou várias vezes com o Ministério da Saúde, teve várias tratativas com a ministra Anísia, enfim, com outras autoridades do Ministério da Saúde. O senhor não acha que essa deveria ter sido uma decisão natural? Primeiro porque a lei está aprovada, então trata-se de um cumprimento de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ponto. Mas se não bastasse isso, isso já não facilitaria o próprio fato de existir um número unificando. Por exemplo, no caso do cadastro, tem 300 milhões de pessoas. Isso não facilitaria para que se coimasse, para que se limpasse essa lista e se tivesse uma lista absolutamente rigorosa que traduzisse a situação real do país? Porque uma lista com 300 milhões de pessoas, é óbvio que é uma lista recheada de duplicidades, de mortos, enfim, falsa. Ricardo, você tem toda a razão, óbvio. Nós somos 212 milhões de brasileiros pelo IBGE. Portanto, uma lista com 360 milhões é quase 2 vezes o tamanho do Brasil, considerando que nós temos mais de 50 milhões de adolescentes e crianças. Então, por óbvio que você está falando, tem toda a razão. Mas eu tive com a ministra Anísia algumas vezes e eu quero até fazer um pedido novamente à ministra aqui. Eu prezo muito sua biografia, prezo muito o trabalho que a senhora está fazendo, mas a senhora pode fazer uma portaria na segunda-feira, determinando que toda farmácia popular e que todo atestado médico no Brasil seja validado pelo igov.com.br. O igov.com.br, Ricardo, tem todos os médicos brasileiros, que são quase 600 mil médicos, com dupla identidade digital, a face e os dedos. Portanto, ministra, não é razoável que ainda hoje alguém possa ir no Ministério da Saúde com uma receita analógica, ou seja, feita manualmente, com uma assinatura também analógica, e sacar
remédios que custam milhares de reais. Perfeito. Os remédios das doenças raras, dos cânceres, das doenças que são permanentes, né? Das doenças crônicas, são remédios caríssimos e que o Ministério doa esses remédios com base em receitas analógicas, Ricardo. É só a ministra, e é que eu peço, ministra, por favor, já lhe pedi pessoalmente, faça um provimento determinando que a partir de segunda-feira todo remédio e toda assinatura de todo médico do Brasil seja validada pelo igov.com.br com a face e a digital. Hoje, ministra, tem uma indústria no Brasil de atestados médicos na internet. Se vende atestado de afastamento no emprego por R$ 5, R$ 10, por R$ 30, o sujeito fica em casa 30 dias, porque há um mercado irregular de venda de atestados. Isso a senhora acaba, no dia seguinte, se transferir essa responsabilidade para o igov.com.br através da dupla assinatura digital. Perfeito, eu que o vou Brasil fazer já um tem. rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Júlio Lopes, do Progressistas. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Júlio Lopes, do Progressistas. Deputado, uma das bandeiras da sua atuação parlamentar é a questão nuclear. E o senhor tem lutado muito pela retomada das obras de Angra 3. Isso, enfim, no lançamento do PAC havia expectativa de que fosse incluído, não foi incluído. O fato é que há quantas anda, digamos, as tratativas para finalmente se dar início às obras de Angra 3? Ricardo, no dia 5 de dezembro vai ter a reunião do Conselho Nacional de Política Energética com o presidente da República e eu sinceramente espero que seja definitivamente aprovada a continuação da obra de Angra 3. A obra de Angra 3 é o maior contrato do Brasil, Ricardo. É um contrato de 20 bilhões de reais, 25 bilhões de reais, e essa obra vai fazer com que o Rio de Janeiro ganhe novamente o protagonismo que nunca podia ter deixado de ter na energia. Se nós estivéssemos com a usina de Angra 3 funcionando, não haveria bandeira vermelha no Brasil. Não haveria necessidade de ter bandeira vermelha. Muito pelo contrário. A energia suficiente de Angra seria 70% da energia do Estado e proveria o Brasil de uma normalidade, uma capacidade energética completamente diferente da que a gente tem hoje. Então, eu acredito muito fortemente que nós não só vamos fazer Angra 3, como vamos continuar a avançar no programa nuclear brasileiro com o urânio do Brasil. Eu tenho dito a todos que nós temos urânio, Ricardo, 309 mil toneladas de urânio cubadas. Ou seja, é um tesouro que está enterrado no jardim das nossas casas, no nosso país, que vale mais ou menos 64 bilhões de reais, que não é pesquisado há mais de 25 anos, Ricardo. Esse recurso, se a gente faz uma securitização de só 10% desse valor, você pode fazer uma emissão de papéis no exterior e pegar todo esse dinheiro para empregar no desenvolvimento do programa nuclear brasileiro. Portanto, a gente pode fazer isso. O que falta para fazer essa securitização, já que nós temos essa reserva já quantificada, já precificada, e por que não se faz, e o país precisa de recursos, por que impede, então, que se faça essa securitização para que haja esse adiantamento de recursos para investimentos no setor? Muito obrigado pela pergunta e eu vou te responder com exatidão. Nada. Falta vontade política, determinação do presidente da República e mandar fazer Angra 3 para que a gente tenha todo o sistema andando. Eu já conversei isso muitas vezes com o ministro Haddad, que eu respeito muito. O ministro tem conhecimento disso. Agora, claro, a gestão do Estado é uma gestão difícil. O Estado é muito burocratizado. Agora está o Silas Rondô como presidente da EBEPAR e eu tenho muita confiança que o Silas Rondô lá, junto com o Adalto, que é o presidente da ANB, nós vamos poder avançar nesse processo de securitização, porque os Estados Unidos, Ricardo, estão muito interessados de sair da dependência que eles têm hoje da Rússia. O Brasil é elegivelmente o melhor parceiro para os Estados Unidos para exportação de urânio e o Brasil produz o Yellow Cake, que é o combustível das usinas nucleares. Lá em Resende, inclusive. São um dos 6 países do mundo. Exatamente. E é um dos únicos 6 países do mundo que fazem isso. Os Estados Unidos precisa desesperadoramente de comprar Yellow Cake. Então, eu tenho muita convicção que fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo lá na Câmara Federal e junto com o governo, quero aqui elogiar o ministro que tem feito um desempenho, o ministro Alexandre Silveira, tem hoje uma compreensão muito grande dos fatos. Ele hoje é um defensor ferrenho da área nuclear e ele tem convicção, fará com que nós possamos avançar e fazer a securitização do urânio no Brasil com o cumprimento das metas
do Programa Nuclear Deputado, Brasileiro. para além das questões estratégicas do Brasil, o que representa para o Rio de Janeiro a retomada de Angra 3? Óbvio que cumpre um papel estratégico para o país, mas para o Rio de Janeiro, para o cidadão que mora aqui, para os governantes, enfim, qual é a relevância de se ter a obra? Vai gerar quanto de emprego, que tipo de contribuição, de imposto ou de taxa que vai ser paga em favor do Rio de Janeiro? Ricardo, isso é uma redenção para o Rio. Serão mais de 30 bilhões de reais investidos na região de Angra dos Reis ali, e isso em 25 bilhões de Angra 1 e 5 bilhões de Angra 1 e 25 bilhões de Angra 3. Isso vai gerar, Ricardo, mais de 10 mil empregos formais, além de revitalizar no CLEP, que é ali em Itaguaí, de fazer com que a INB, que é em Resende, que tem impactos em Volta Redonda e que tem uma capitalidade grande no estado, porque tem inclusive lá em São João da Barra também tem atividades, enfim, vai fazer com que o Rio de Janeiro exploda de crescer. Literalmente, a questão nuclear é a que mais pode fazer com que o Rio de Janeiro alavanque um crescimento de curto prazo. De acordo com os estudos da Fundação Getúlio Vargas, cada real investido no nuclear pode gerar de 3 a 5 reais de impacto econômico. Portanto, se a gente tiver aqui 30 bilhões de investimentos, serão, deputado, 90 a 150 bilhões de impacto no estado. É o maior impacto que pode haver. Eu tenho conversado muito com o governador Cláudio Castro sobre isso e ele tem nos ajudado a fazer o renuclear do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma forma do estado dar uma vantagem na redução do ICMS para que a gente tenha esses investimentos feitos aqui o quanto antes. Deputado, só para encerrar a questão nuclear, há ainda, quer dizer, uma posição remanescente do passado de desconfiança em relação ao setor nuclear, em relação à segurança do setor nuclear. Quer dizer, quando a gente estimula, no seu caso, novos investimentos na área nuclear no estado do Rio de Janeiro, é preciso que se diga que esses investimentos têm absoluta segurança. E há uma outra questão. Havia durante muito tempo, da parte dos ambientalistas, uma crítica muito contundente a investimentos da área nuclear. Quer dizer, hoje se tem a compreensão de que o investimento nuclear, que a atividade nuclear é absolutamente segura e limpa. Sustentável. Então, é sobre isso que eu queria que o senhor discorresse e nos explicasse. É absolutamente seguro ou não? É uma atividade limpa? É uma atividade que, em última instância, em última análise, ela contribui para o meio ambiente ou não? Quer dizer, isso é importante que seja dito para esclarecer setores que ainda veem a atividade nuclear com muita desconfiança. A você que nos assiste, a energia nuclear, ela é limpa porque ela não tem emissão de carbono. Ela é compreendida hoje pela Agência Mundial de Energia como a fonte que mais se renovou e que mais evoluiu. Hoje, os grandes desenvolvedores de energia nuclear, Ricardo, são a Amazon, a Google, a Microsoft. A Fundação Bill e Melinda Gates é a maior pesquisadora da área nuclear hoje do mundo. O Bill Gates, especialmente ele, é o maior defensor da energia nuclear no mundo e tem feito agora todos os novos centros de CPD da Microsoft, que são os centros que processam a inteligência artificial. Eu não sei se você sabe, Ricardo, a inteligência artificial ela demanda um volume de energia, uma força energética extremamente grande para ser processado. Um centro de CPD, de IA, ele pode consumir o equivalente a 300 mil residências. E o Bill Gates agora está fazendo com que esses centros da Microsoft sejam movidos à energia nuclear. E igualmente está fazendo a Amazon e as outras grandes. Então, você que está nos assistindo, a emissão nuclear ela é absolutamente livre de carbono e, portanto, limpa. E tem até um livro que é interessante, que se chama Revolta de Gaia, que foi feita pelo fundador do Greenpeace, que pede desculpas ao mundo de um dia o Greenpeace ter achado que a energia nuclear era suja. Portanto, o próprio Greenpeace faz uma defesa veemente de que a energia nuclear precisa e deve ser usada para a limpeza do planeta. Vamos de novo fazer um intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Júlio Lopes, do Progressistas. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Júlio Lopes, do Progressistas. Deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Propriedade Intelectual e de Combate à Pirataria. Pirataria é o que, enfim,
ocorre no Brasil de maneira avassaladora. Mas basta ir ali a Uruguaiana, que tem produtos pirateados, enfim, são telefones pirateados, enfim, marcas pirateadas, roupas de grife pirateadas, combustível pirateado, ou seja, o Brasil vive uma grande crise nesse campo que o senhor atua, por conta, enfim, da falta de controle e da atuação de grupos criminosos que atuam na pirataria. Quer dizer, esses grupos têm como matriz ao próprio mercado chinês, que durante muito tempo atuou na pirataria, hoje se aperfeiçoou muito, se desenvolve, mas começou com a pirataria, enfim, descontrolada, desbragada, mas hoje, enfim, a própria China começou a ter, enfim, a partir da pirataria, a produzir coisas com autenticidade, com capacidade, com ela qualidade. Hoje luta até contra a pirataria. Mas o começo foi com muita pirataria. Mas o Brasil, a pirataria corre frouxa, deputado. O que o senhor pode, que tipo de alento o senhor pode trazer aos brasileiros nesse campo e também aos empresários que atuam dentro da legalidade e sofrem uma concorrência absolutamente desleal da pirataria? Bom, queria primeiro dizer que o Brasil tem uma complacência grande com a questão da pirataria, mas é um grande equívoco. A pirataria, ela é crime e ela tenta contra a sua vida. Ela tenta contra a sua vida. Hoje nós temos um nível de pirataria de drogas medicinais, de remédios, extremamente perigoso no Brasil. Sim. Mais de 70%, ou seja, 3/4 de todo cigarro fumado no Brasil é pirata ou é contrabandeado. Nós hoje temos um problema na indústria de pneumáticos. 70% dos pneus que rodam no Brasil hoje tem algum nível de irregularidade ou importação irregular. Ricardo, 70%. O total do Brasil ilegal, parece da pirataria... uma bagunça fenomenal, uma ilegalidade generalizada. Mas 50% das bebidas alcoólicas no Brasil hoje são fruto de pirataria ou contrabando. Quer dizer, nós estamos numa situação de absoluto descontrole. E nós, o ano que vem, em 25, vamos instalar, se Deus quiser, na Câmara Federal, uma comissão especial dedicada à questão do direito de autor, do direito de propriedade intelectual e da defesa do Brasil legal. Porque hoje há uma perda de aproximadamente, Ricardo, 580 bilhões de reais, esse dado não é meu. 580 bilhões de reais por ano com a pirataria. Esse dado é da CNI, a CNC, a CNI, a Firjan e a Fiesp estão muito preocupadas com isso e a gente vai fazer um trabalho em conjunto no ano que vem. E quais áreas que a pirataria corre mais solta? Porque tem algumas áreas, ou de modo geral, olha, onde que o senhor pode localizar, digamos, a atuação mais intensa da pirataria? Você falou muito bem aí na área de material desportivo, por exemplo. Sim. O Brasil, inclusive hoje, ele é produtor global de pirataria. Nós temos mais de 1.200 fábricas no Brasil que estão produzindo pirataria. Eu tive ontem no Ministério da Justiça exatamente mostrando que nós precisamos fazer um trabalho com essas empresas e com a ABI, com o ministro Geraldo Alckmin, para transformar essas empresas em empresas legais, sim, exportando marcas brasileiras. Sim, pegar dinheiro do BNDES sim, e convencer esses sim, empresários sim, sim, a fazerem marcas próprias, a fazerem marcas brasileiras, a exportarem o produto que eles fazem. E, inclusive, também disse a muitos proprietários de marcas que é o seguinte: vocês também precisam legalizar essas empresas contratando com elas a produção do material de vocês mesmos. Sim. Porque é uma ilusão pensar que nós vamos nós vamos acabar com 1.200 fábricas. Eu, como deputado e como cidadão, não é isso que eu quero. Sim. Eu quero é transformar essa gente em gente legal. Eu quero transformar isso em oportunidade de produção real, de exportação de serviço. Ricardo, eu fui inclusive homenageado pelo Biden, pelo presidente americano, quando ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso americano. Esse mês de outubro, agora no dia 30, eu vou fazer nos Estados Unidos, em Miami, na maior convenção mundial de pirataria, uma palestra. Porque o Brasil é muito respeitado, muito em função da nossa ação. Eu que criei o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Nós criamos a primeira delegacia de combate à pirataria. Hoje o Brasil é referência na América Latina no combate à pirataria e a gente, graças a Deus, tem uma importância grande nisso. Eu continuo trabalhando nessa área e tenho certeza que em 25 nós vamos ter um grande desempenho contra o Brasil ilegal.
a favor do Brasil legal. Esse Brasil que a gente estava falando aqui da questão do combustível, Ricardo. Pois é, eu quero falar sobre isso, porque na área de postos de gasolina há também sempre uma desconfiança, geralmente em postos de bandeira branca, sobre a qualidade do combustível, se é combustível pirateado, se é combustível ilegal, se é combustível feito por formuladoras ilegais, por empresas ilegais. Quer dizer, como isso pode ser tratado e combatido? Olha, há no Brasil um descalabro em relação ao descontrole do combustível, né? O governador de São Paulo insistentemente tem dito que mais de 1.100 postos em São Paulo estão ligados ao PCC. No Rio de Janeiro já são dezenas desses postos. E nós temos conseguido fazer uma ação contundente contra a ilegalidade no setor do combustível. Recentemente tivemos um êxito muito grande de uma das maiores formuladoras piratas do Brasil, foi fechada muito em função do nosso trabalho. E a gente agora, Ricardo, a gente quer acabar com a deliberação de novas formuladoras no Brasil. Não precisam de novas formuladoras no país. Explicar para o telespectador o que é formuladora. Você tem a destilaria e tem a formuladora que produz gasolina a partir da associação de produtos químicos. Que exatamente, que faz a formulação. Ela combina produtos para fazer um terceiro produto, que é aquele que você consome. Né? Sim. E isso é muito difícil de ser monitorado, é muito difícil de ser acompanhado. E aí que nós tivemos recentes exemplos. Você vai fazer exemplos. uma proposta parlamentar. Eu estou fazendo um PL para impedir a criação de novas formuladoras. Na realidade... Por que razão? Qual é a justificativa? Então, uma das ações é que eu provo, e depois eu posso te mandar os detalhes aqui, que os grandes malefícios que nós temos tido no mercado ilegal de combustível no Brasil têm origem em formuladoras. Obviamente, tem umas que trabalham corretamente e a gente tem que louvar. Mas aquelas que piratearam o mercado brasileiro e que fraudaram os consumidores brasileiros são, em grande parte, formuladoras. E a gente tem visto um número enorme de formulações indevidas, gerando produtos de péssima qualidade. Eu tenho um motorista que comprou um pequeno caminhãozinho, que eu ajudei ele a comprar, o Bezerra, mandar um abraço para ele aí. Ele foi abastecer o caminhãozinho dele em Minas, Ricardo. Deu perda total do motor. Perda total do motor num abastecimento de diesel no interior de São Paulo, no interior de Minas. Isso acontece com você, meu amigo. Você abastece seu carro, além de receber uma quantidade de litros menor do que você comprou, você recebe um combustível muito diferente da especificação do motor do seu carro. Sim. Isso aumenta a sua despesa, faz com que o seu motor tenha um rendimento muito pior e geralmente vai imputar um custo para você de manutenção do seu veículo. Nós, enquanto sociedade, temos que lutar contra isso. E é o que eu tenho feito no Congresso Nacional de forma veemente. Portanto, acho sim que nós já temos as formuladoras que precisamos ter, devemos evitar a concessão de novas formuladoras no Brasil e trabalhar muito fortemente para que nós tenhamos todas as bombas de gasolina do Brasil, Ricardo. Isso é uma luta e eu vou conseguir. Acompanhadas digitalmente, ou seja, quando você abastecer o seu carro no posto de gasolina, hoje não é monitorado. Não tem monitoramento nenhum. O Brasil, Ricardo, o Brasil é um país analógico, lamentavelmente. E o que nós precisamos ter, você cidadão, é um país digital, onde as coisas sejam acompanhadas pelo Estado online, real time. Tudo na nossa vida hoje, está aqui o nosso telefone celular que não nos deixa mentir, é em tempo real, é em termos digitais. Porque o Estado não pode acompanhar, são só 40 mil postos de gasolina no Brasil. São em torno de 160 mil bombas de gasolina no Brasil. Isso tem que ser tudo digital, para que quando você abasteça seu carro, você de fato receba 1 litro, com 1 litro na especificação do combustível que você comprou. E eu fiz um projeto de lei chamado Operadora Nacional do Sistema de Combustível, que está lá na Comissão de Minas e Energia, com o presidente, o deputado Júnior Ferrari, para ser relatado, e o governo brasileiro está de acordo com a proposta, o ministro Alexandre Silveira endossa a minha proposta, e nós vamos ter no Brasil, se Deus quiser, muito em breve, a Operadora Nacional do Sistema de Combustível, fazendo com que haja um controle total do sistema de combustível do Brasil. Isso vai facilitar. Como é que vai ser esse controle na prática? Vai se digitalizar os postos? Vai se ter, digamos, um chip em cada posto que manda a informação? Enfim, como é que vai ser isso, além da criação do órgão, que é um órgão, para não passar a ideia de que é apenas um órgão burocrático que vai ser criado, o que vai ser feito na prática de mudança? Obrigado pela pergunta, porque eu acho muito importante. Eu não estou propondo criar mais uma estatal, nem mais uma despesa para você não, cidadão. Essa organização, aos moldes do que é a Operadora Nacional do Sistema de Elétrico da ONS, ela é uma empresa mista, ou seja, ela é público-privada. O Estado vai indicar a diretoria, mas os empresários e o poder privado vai participar, e ela é então uma empresa mista, público-privada, aos moldes da ONS.
E ela vai operar sem recursos públicos, ela vai operar com investimento, inclusive, de capital privado. Sim. Fazendo o monitoramento digital de todo o sistema de postos de gasolina no Brasil. Assim como faz o sistema elétrico. O sistema elétrico brasileiro é benchmarking, ou seja, é um exemplo para o mundo. Mesmo nos Estados Unidos, você tem 9 operadoras regionais para tomar conta do sistema elétrico americano. O Brasil é centralizado, Ricardo, e é um exemplo de eficiência para o mundo. E é esse exemplo que eu estou trazendo do mundo da energia elétrica para o mundo do combustível. E agora, depois disso, eu quero trazer isso também para o mundo da mineração, onde nós vamos controlar todas as mineradoras brasileiras e as minas brasileiras com satélites, para que a gente não deixe o ouro sumir, para que a gente não deixe o ferro desaparecer, para que as riquezas brasileiras de lítio, de terras raras e outras sejam monitoradas milímetro a milímetro. E isso é muito possível, Ricardo. Eu quero te dar um exemplo aqui para o teu telespectador. A AGEA, que é a empresa de água do Rio de Janeiro, ela contratou um satélite israelense que passa sobre o Rio de Janeiro de 14 em 14 dias e que consegue lá a 600 quilômetros de distância medir se tem um vazamento de água embaixo aqui da CNT a 30 metros de distância. O próprio satélite já organiza e envia para a operadora aonde tem os maiores vazamentos, qual é o tamanho do vazamento e qual é a prioridade de conserto. Sim. Assim, a AGEA economizou 5 milhões de litros d'água só no início desse ano. É assim, Ricardo, que nós vamos colocar o dinheiro da mineração do Brasil no caixa do povo brasileiro. Nós vamos fazer com que, lá de Brasília, você possa observar todo o sistema minerário brasileiro e controlar todo o sistema, não só quantitativamente, mas qualitativamente. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro. Deputado, vamos falar um pouco do Rio, um pouco das eleições. Como é que se saiu Progressistas no Rio de Janeiro? Que tipo de balanço o senhor faz da atuação parlamentar do partido, ou melhor, da atuação política do partido eleitoral, com a eleição de vários prefeitos no interior? Quer dizer, o senhor diria que o Progressistas foi bem sucedido nessa eleição? Bom, sem dúvida, Ricardo, eu quero aqui registrar um elogio ao presidente Luizinho, que fez uma bela condução do partido. Nós já elegemos 16 deputados, 16 prefeitos, e se Deus quiser vamos eleger o 17º agora. Que é o Ingo lá em Petrópolis. Está na frente no segundo turno. Pois tá é, então se Deus quiser vamos completar o 17º, né? Nós fizemos centenas de vereadores e eu acredito que o desempenho do partido foi extraordinário. Na verdade, os grandes vencedores dessa eleição são o PL e o PP. E eu estou muito animado com o partido, a gente tem assim, convicção de que o PP mudou a sua estratégia. O Ciro, nosso presidente nacional, é certamente um dos melhores presidentes de partido do país. E nós hoje estamos com um número de cidades extraordinário, né? Estamos com 742 cidades no país. É um número bastante expressivo, só depois, atrás do PSD, mas de qualquer maneira... Atrás do PSD e do PMDB. E do velho MDB, que sempre teve uma capilaridade muito grande que foi aquele no Brasil. Exatamente. Agora, como é que o senhor analisa o Rio de Janeiro nesse momento, principalmente em relação à crise da segurança pública, que é um problema recorrente, que a gente às vezes passa por momentos em que a situação está um pouco mais atenuada, mas logo após vem um novo agravamento da situação da segurança pública, e nesse momento há novamente a sensação de que nós estamos tendo problemas nessa área. O senhor, como parlamentar, portanto, interessado em todas as, digamos, facetas da administração pública no Rio de Janeiro, como é que o senhor analisa isso e que tipo de palavra o senhor pode dar aos fluminenses e cariocas que nos acompanham? Eu tenho centrado muito a minha ação na área da segurança pública também, por ser uma área absolutamente fundamental para a nossa vida, né? A questão da minha ação, inclusive, do Brasil ilegal e na questão do combustível, é exatamente para que o senhor e a senhora tenham mais segurança. A gente trabalhando para ter um Brasil mais legal, a gente constrói as bases para que a nossa segurança pública seja melhor. Eu quero aqui dar um elogio ao governador Cláudio Castro, que eu acredito que ele tem um potencial enorme. Ele ganhou essa eleição de segundo turno com 58%. Sim. E essa decisão dele de dizer que vai ficar até o final do governo, até o último dia, que vai transmitir o cargo para o seu sucessor, no meu juízo, é politicamente muito importante, Ricardo. Sim. Porque tem um monte de gente querendo sentar na cadeira dele e fica essa situação no Estado. E agora, com essa decisão que ele obteve no Supremo,
Sim. Quero crer que o governador vai poder se concentrar mais nessa questão de segurança pública e que a gente precisa, de fato, avançar muito. É inominável a situação que a gente vive hoje, mas quero dizer aqui que eu tenho confiança de que essa situação vai melhorar e a gente precisa que o governo federal acha que o faça governo a sua federal, parte. quer dizer, tem que participar disso, porque não adianta. Não tem dúvida. Tráfico, contrabando de arma é uma questão que precisa ser enfrentada pelo governo federal. Quer dizer, tem uma série de facetas que só o governo federal pode enfrentar. Contrabando de arma é uma delas. Quer dizer, não entra fuzil. O Rio não fabrica fuzil. Não tem dúvida. Quer dizer, o enfrentamento também desses grandes grupos, das grandes facções, também precisa ter a participação. Tráfico de droga é preciso, internacional, é preciso que tenha a participação também das forças de segurança. Nesses meus dois projetos, tanto na ONS quanto na NSM, eu faço uma proposta que 30% daquilo que a gente arrecadar agora na questão dos combustíveis, e a fraude, Ricardo, é algo em torno de 40 bilhões por ano que se perde só no setor de combustíveis. Sim. E eu proponho no meu projeto que 30% desse valor da recuperação vá para a Senasp e 70% vá para o estado de origem, onde se obteve o recurso. Então, eu acredito que através dos recursos dessa Operadora Nacional do Sistema de Combustível, nós vamos ajudar muito o Rio de Janeiro e a Senasp a investir em segurança pública. Eu acredito muito, Ricardo, que a gente tem que ter um desempenho e um compromisso diferente do governo federal. Só esse ano já foram apreendidos no Rio de Janeiro 571 fuzis. Pois é. Isso é um recorde histórico, maior do que todas as apreensões anteriores. Portanto, a polícia está trabalhando. Agora, ela precisa do apoio da União. Eu tenho feito um projeto, e depois um dia eu vou voltar aqui para conversar com você sobre isso, que é condomínios populares. É a gente pegar essas reuniões, essas áreas de grande concentração, de favela, onde a gente tem efetivamente a moradia da população mais desassistida, mais carente, e o governo entrar com uma intervenção global, começando pela regularização fundiária, que é absolutamente fundamental. Trabalhei a minha vida inteira nisso, Ricardo, e estou aqui disposto a continuar lutando pela regularização fundiária do Rio. Nós temos que avançar nisso. Feita a regularização fundiária, as pessoas têm que morar em casas com salubridade, ou seja, não pode morar em casa sem embolso, não pode morar em casa com mofo. Tem que ter uma casa regular, tem que ter uma casa com assistência. Tem os programas, inclusive, do Eduardo Paes e do governo federal, da Casa Carioca. A Casa Carioca é um grande programa. Mas você precisa pegar esses programas como um todo, Ricardo, e montar numa grande assistência conjugada e fazer os condomínios populares. Em um minuto, nós estamos encerrando o programa. Sucessão na presidência da Câmara. O caminho é Hugo Mota, o Elmar Nascimento? Como é que o senhor está vendo esse debate, essa discussão? Bom, eu hoje aposto 100% no Hugo Mota. Tenho o nosso Arthur Lira como um grande líder. Acredito muito na capacidade dele de fazer seu sucessor. E o sucessor hoje, apontado por ele... Arthur Lira pode ser ministro do presidente Lula, é isso? Está se especulando? Olha, Ricardo, ele já tinha me dito até anteriormente que não tinha interesse nisso não, mas ultimamente, pelas costuras que a gente vê e pela forma como isso tem sido conduzido com muita habilidade pelo presidente Lula, inclusive, o nosso Arthur Lira é um grande gestor e se assim o for, o governo ganhará um grande ministro. Deputado Júlio Lopes, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez nessa noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, é ótimo estar com você aqui e com seus telespectadores. Muito obrigado a você também que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h40. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.